Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no seu coração. Eu quero ler a palavra de Deus na carta aos Hebreus. Vamos ler essa porção da palavra do Senhor, capítulo 2 e versículo 3. A palavra do Senhor diz o seguinte: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém? Apenas esse verso da palavra de Deus. Amados, eu quero falar nesta manhã sobre o preço da nossa salvação, porque gostaria de falar para 3 grupos de pessoas: aqueles que ainda não tomaram a decisão de aceitar a Jesus como Salvador da sua vida, e aqueles que deixaram a casa de Deus e se desviaram do Evangelho, e aqueles que, estando dentro da casa de Deus, se encontram perdido dentro da casa de Deus. Porque há também essas pessoas que ainda não entenderam o que é realmente a salvação e apenas faz parte de um grupo que adora a Deus, mas que não teve uma experiência real de vida eterna. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Como escaparemos do juízo, da condenação, da desobediência imposta pelo Evangelho, que ele exige daqueles que, estando ou não lendo a palavra de Deus, certamente acontecerá um dia. Todos nós haveremos de um dia aparecer diante do trono de Deus para dar conta daquilo que fizemos, da maneira como nós vivemos aqui. E, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre a queda do homem. Deus criou o homem perfeito. O homem tinha comunhão com Deus. A palavra de Deus diz que todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha conversar com Adão. Havia uma comunhão perfeita entre o homem e Deus. Isso é muito interessante. Mas o homem desobedeceu a Deus, como você já sabe. E, em segundo lugar, a palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Romanos capítulo 3, e versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos se perderam. Ninguém precisa fazer nada para se perder. Já nasce perdido. Já nasce sem Deus. Porque somos filhos de Adão, somos descendentes dele. E isso é preciso ser entendido, querido. Em terceiro lugar, a lei de Deus
ela é perfeita. Deus não vai mudar sua lei. Ele criou uma lei perfeita, como diz Paulo na carta aos Romanos. E a exigência da lei para a desobediência é a morte da pessoa que transgrediu. Por isso é que a palavra de Deus é muito clara com respeito à morte eterna do homem que desobedeceu a Deus. Essa exigência, para que ela não chegasse a uma conclusão de morte de todos nós, para que nós não morrêssemos, alguém tinha que pagar o preço da desobediência do homem. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Oh, querido, que palavra linda essa. O homem está perdido, separado de Deus, morto, porque naquele dia que o homem desobedeceu, foi rompida essa comunhão entre Deus e o homem. Você sabe qual é o conceito de morte? O conceito de morte física é separação. Tiago capítulo 2, versículo 26, diz que assim como o corpo sem o espírito está morto. Então veja, separação entre o corpo e o espírito, isso é morte. Em Apocalipse capítulo 2 e verso 11, diz que aos vencedores a segunda morte não terá domínio sobre ele. E é também o mesmo conceito de separação. A morte física é a separação do corpo do espírito. E a morte eterna é a separação do espírito do homem da presença de Deus. Por isso que naquele dia, quando Adão pecou, houve morte, porque Deus se separou de Adão. Ou Adão que se separou de Deus, porque desobedeceu a palavra de Deus. Em segundo lugar, eu quero falar sobre o plano de Deus. O homem estava perdido e era preciso salvar o homem. E tinha que haver um plano, uma maneira de salvar o homem. E então Deus criou um plano. Ele mesmo criou um plano para a salvação do homem que desobedeceu a ele. Deus então toma uma decisão. Ele expulsa o homem do jardim do Éden. Capítulo 3, verso 24 de Gênesis, diz que Deus expulsou o homem e colocou guardas para guardar a entrada do jardim, para que o homem não estendesse a mão e tomasse da árvore da vida. Isso era um ato de misericórdia de Deus, porque se o homem come da árvore da vida, naquele estado, ele receberia a vida eterna e seria irrecuperável. Então Deus expulsa ele para preparar a salvação do homem. Irmão, isso é maravilhoso. Só o cristianismo tem uma mensagem dessa. E no capítulo 3, verso 21,
diz que Deus, antes de expulsar o homem, Deus o vestiu de pele, porque Adão apareceu diante de Deus com a roupa de figueira. E a pergunta é: quanto tempo durará uma roupa feita de folhas de figueira? Muito pouco tempo. E isso representa nossas obras. Queridos, eu vim do Espiritismo, e lá ensina que você vai reencarnando e pagando as suas dívidas que você faz nessa vida a cada reencarnação. E assim você não precisa de Jesus, porque você se auto-salva-se a si mesmo. Mas a Bíblia diz que está ordenado ao homem a morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Então, de acordo com a Bíblia, não há reencarnação, há juízo depois da morte. E você precisa pensar sobre isso. Para que Adão fosse vestido, alguém perdeu a vida. E isso já apontava para o Calvário, já apontava para a cruz, que alguém um dia morreria para que eu e você não perecesse, não fosse para a perdição, para o inferno. Essa é a verdade. Queridos, em primeiro lugar, diz a Bíblia que Deus, olhando do céu para a terra, Ele não viu nem um justo sequer. Todos se extraviaram, todos estavam perdidos. E o texto de Romanos, que eu quero ler, diz o seguinte, Romanos capítulo 3, verso 10 e até o verso 11. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Porque todos estávamos nessa condição, depois que Adão peca contra Deus. Em segundo lugar, a Bíblia diz que que não havia nada que o homem pudesse fazer para ser salvo. Você não está aqui porque você está se garantindo. Algumas pessoas pensam isso. Não, eu estou me esforçando, eu estou sendo fiel e é por isso que eu estou na igreja. Você está enganado, querido. Você está aqui porque Deus o salvou. E a palavra diz que é Deus que opera em mim, tanto querer como efetuar, até a disposição para ter desejo de buscar a Deus e ser santo, até isso é dada por Deus, porque o homem sozinho nunca chegará a adorar a Deus ou procurar a Deus. Foi Deus quem procurou o homem, sempre, sempre, em toda a história da Bíblia. E eu louvo a Deus por isso. Isaías 64, verso de número 6, diz que a nossa justiça é como o trapo da imundícia. Não vale para nada. Eu posso fazer o que eu quiser para ser salvo. Não haverá salvação. Queridos, tem gente que pensa que ele vai fazer boas obras, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu tenho encontrado muita gente com essas dúvidas na igreja, e por isso que eu estou falando, que eu quero falar para o grupo que está dentro da igreja. Porque existem aqueles que estão perdidos dentro da igreja, mas existem aqueles que são salvos e não têm conhecimento ainda disso. E precisa conhecer. Veja bem, eu tenho perguntado para algumas pessoas, você acredita que você vai ser salvo pelos seus créditos? E algumas pessoas dizem, pastor, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Então pensa, se você pensa assim,
e você está fazendo tanta coisa para ser salvo, e você acha que no dia do juízo, você vai aparecer diante do trono de Deus, e Deus vai pegar um caderno e vai fazer as contas. Bom, você fez isso, dá tanto, mais tanto, e você fez mais isso, deu tanto, deixa aqui multiplicar, deixa eu dividir, vamos ver ao final da conta o que deu. Aí a conta deu 99,9, você se perdeu por coisinha. Se fosse desse jeito, querido, ninguém ia para o céu. Nós fomos reconciliados com Deus por causa de Jesus. É o sangue dele que nos salva. Você não mente, você não rouba, você não faz nada disso. Não é para ser salvo. Você não faz porque você já é. E essa é a natureza do salvo. Não pecar. Fugir do pecado. É isso que a Bíblia ensina. Em terceiro lugar, Deus toma a iniciativa de salvar o homem. No livro de Hebreus, na carta, melhor dizendo, aos Hebreus, o escritor, ele fala no capítulo 10, versos 5 a 9, presta atenção. Então, acrescentou: eis aqui, estou pronto para fazer, ó Deus, a tua vontade. Olha que coisa linda. No verso 5 ele diz: por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, um corpo me formaste. Um corpo me formaste onde? Esse corpo está se referindo ao corpo de Jesus, que foi formado no ventre de Maria. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo: um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocausto e oferta pelo pecado. Então eu disse: eis aqui, estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Por que ele diz? Pelo que entrando no mundo diz. Porque esse plano de salvação, ele foi criado na eternidade. E em Lucas capítulo 1, verso 26 a 35, diz que no 6º mês foi enviado o anjo à cidade de Nazaré, para anunciar a Maria: salve agraciada, o Senhor é contigo. E ela, recebendo aquela saudação, pensava o que seria aquilo. Quando o anjo anuncia que ela vai ter um filho, e ela se espanta porque era noiva, e diz: como isso? Porque eu não conheço varão. E ele dá aquela notícia maravilhosa: virá sobre ti a mão do Altíssimo, e ela te cobrirá, e você ficará grávida, e aquele que nascer de ti será filho de Deus, e ele salvará o mundo do seu pecado. Queridos, isso é um mistério. Que coisa linda esta palavra. Eu me regozijo com isso. Eu fico alegre cada vez que leio isso. Porque Deus tomou uma decisão de punir-se a si mesmo. Na eternidade, ele diz: só tem um jeito de salvar o homem. E disse para o filho: é se você se tornar homem como eles. E é por isso que ele diz: pelo que diz, entrando no mundo. Porque ele veio e se tornou homem no ventre de Maria, nasceu, se tornou criança, foi adolescente, foi jovem, até a cruz. Irmãos, isso é maravilhoso demais. E em quinto lugar, diz que ele se tornou homem. No livro de João, capítulo de número 1, verso 10, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E no verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós,
cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E em sexto lugar, quando ele chega à cruz, diz em João capítulo 19, verso 30, que na hora da morte, ele deu um grito e disse: está consumado, está pronto, está feito, a salvação do homem estava paga. Ei, glória a Deus. Irmão, o preço já foi pago. O preço foi pago. Essa salvação está garantida. Você tem o direito de ir para o céu por causa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em segundo lugar, eu quero também mencionar aqui o conceito de escravidão, para que você entenda o que é ser salvo. Você que estudou, sabe, a gente estudou a história do Brasil e de outros países que tinha escravidão. Qual era o direito de um escravo? Um escravo não tinha direito nenhum. Ele era uma propriedade de uma pessoa. Havia um documento, como fosse um carro, uma casa ou gado. E essa pessoa, quando era vendida para um outro senhor, era novamente feita uma escritura. E aquela outra pessoa passava a ser dono dela. Para que ele fosse livre, ele tinha que alcançar a condição de comprar o direito de liberdade, ou alguém pagar por ele. Então ele recebia uma carta, chamada carta de alforria, e a partir daquele dia ele era livre. O conceito de escravidão, no mundo espiritual mesmo, com uma diferença. Que no mundo espiritual, você não tem escolha. Ou você é escravo de um senhor, ou é escravo do outro. Eles são donos. Quem está no mundo e não reconheceu Jesus como Senhor, está debaixo da autoridade do diabo, porque ele é o príncipe desse mundo. E a diferença é que agora eu posso escolher a quem eu quero servir. Você pode escolher nessa manhã a quem você quer servir. Irmão, e uma vez convencido pelo Espírito de Deus, tendo essa consciência, eu tenho a condição de decidir a quem eu quero servir. Em último lugar, eu quero mencionar também, em último lugar, a garantia de um novo reino. Quando você entende isso, que você está perdido, que não tem nada que você possa fazer para ser salvo, as suas obras não te salvam, por mais que você seja bonzinho, você está perdido. Se você não reconhecer que Jesus Cristo é a única moeda de troca para você pertencer ao reino dele, ao reino de Deus, você está perdido. Quando você entende isso, você vai a Deus, através de Jesus, que é o único mediador entre Deus e o homem. E você diz: Senhor, eu reconheço que sou um pecador. Eu não tenho como me salvar. Estou irremediavelmente perdido. E eu entendi agora que eu tenho um Senhor brutal, que quer destruir a minha vida. E eu quero sair debaixo da mão dele. E eu venho a ti agora. E eu aceito esta moeda de troca, que foi a tua morte na cruz, o derramamento do seu sangue. Eu entendo isso, eu aceito isso. E eu declaro que eu quero servir ao Senhor. Nesse momento, você passa
a fazer parte desse reino. E o Espírito de Deus vem e se torna um com você. Você passa a ter vida eterna. Você passa a fazer parte deste reino que é garantido pelo sangue de Cristo. E aí eu me torno co-herdeiro de Jesus Cristo, Filho de Deus. Irmão, isso é muito. Você tem ideia do que é ser co-herdeiro de Cristo? Ter o mesmo direito que Jesus tem? Irmão, é por isso que eu sirvo a Deus com toda intensidade, porque eu entendi isso. Eu entendi isso. E tenho lutado para que toda a minha família venha para Jesus. Hoje, grande parte da minha família está na igreja. Minha mãe faleceu servindo ao Senhor com todo fervor. Queridos, em terceiro lugar, a Bíblia diz que eu me torno um com Ele. Jesus diz que o desejo dele é que nós fôssemos um com Ele, como Ele e o Pai é um. E isso acontece quando você entende que Jesus Cristo é o seu Senhor. Em quarto lugar, eu tenho um imenso prazer em servi-lo, em obedecê-lo, porque no reino que você está, ou um ou em outro, a única opção que você tem é obedecer. Se você está no reino das trevas, você obedece às normas do reino das trevas. Mas se você está no reino de Deus, você obedece às normas do reino de Deus. Algumas pessoas têm me dito o seguinte: pastor, mas o senhor está dizendo que então eu já estou salvo e que eu não me perco mais. Então eu posso fazer o que eu quiser e ainda assim eu estarei salvo? Eu sempre tenho dito a essas pessoas: você não entendeu a norma do reino. Você não entendeu nada de reino. Todo reino tem norma. E eu não faço porque eu tenho uma nova mentalidade. Eu sei quem é o meu Senhor, eu sei a quem estou servindo, e com essa consciência, o meu prazer é obedecer a Deus. Quando você entende o que é salvação, isso acontece na sua vida. Não é um peso. Você não vem para a igreja: ah, meu Deus, podia de novo. Não, você vem com alegria. Você adora a Deus com alegria. Você o serve com alegria, porque você pertence a um Senhor que você sabe quem é, e você sabe seu direito e dever, e sabe a que reino pertence. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.